ultramarino, então ele vai ter como atribuição essa cobrança dos impostos, cobrança e arrecadação dos impostos, as autorizações e cargas de navios. Vai ser responsável pela entrada e saída dos navios e tudo com as suas cargas. Aí dentro da página 179 a gente já ainda tem o seguinte, Carta Atlântica de 1586. O mapa ao lado foi produzido pelo cartógrafo português Bartolomeu Lasso. Deixa eu botar aqui, ó. Carta Atlântica de 1586. De Bartô. Apresentar, deixa eu mostrar essa imagem daqui para vocês. A carta aqui. A carta atlântica era justamente essa daqui, tá? E aí vocês lembram que, inclusive, eu cheguei a comentar sobre as formas de representação formas de representação desses mapas. Hoje em dia, claro, a gente tem a divisão dos mapas através dos limites territoriais, dos limites geográficos. Só que naquela época, a ênfase que eles costumavam dar era em relação ao que tinha nesses locais ou a quem pertencia esses locais. Não é à toa que a gente vai ver aqui, ó, a América, que é completamente não, mas é bem diferente do que sabemos da América hoje, se a gente for sob efeito de comparação, mas que há uma divisão aqui sobre a quem pertence esses territórios. Então, aqui é ao Reino de Portugal, aqui é o Reino da Espanha, e aqui, mais ao sul, seria também a Espanha, que é lá para o lado da Argentina. Aqui é a entrada do Rio da Prata, né? Do Rio da Prata e aqui em cima do Rio Amazonas. Tá vendo como eles representavam de uma forma bem maior, sem ter os contornos do litoral, como a gente conhece hoje, tá vendo? Então, a proporção é completamente diferente, tanto que, pô, ó, o tamanho dos Estados Unidos, que eles chamavam como Flórida, tudo como Flórida, né? E aqui pertencente à Inglaterra, mas a América sendo colocada como maior até mesmo que a própria África. O pior é que esse era o conhecimento que eles tinham a respeito desses territórios. Eles não sabiam qual era o tamanho real da América, das Américas. Eles sabiam apenas pelo que eles já tinham percorrido. Então, proporcionalmente ao tamanho que eles vão colocar sobre as ilhas que fazem parte do continente americano, da América Central, da Jamaica, de Cuba, da Nicarágua, por exemplo, de Seychelles aqui, eu acho. O tamanho dessas ilhas que eles colocam como representando o próprio Brasil, a própria América, como ele vai afunilando demais para o final, né? Essa é a carta atlântica que eles produziram. Eles não tinham conhecimento ainda da Oceania, claro, mas esse mapa daqui eles vão focar somente na relação entre a Europa, e mesmo assim nem é a Europa toda, é mais a parte da União Ibérica, justamente Portugal e Espanha, que estão aqui nessa pontinha, a África, que era de onde eles buscavam os escravos, e a representação dos desenhos que são a ideia do que você encontra nesses locais, tá vendo? O que encontra na África, o que encontra na América e no Brasil, e as distâncias. Tá? Esse monte de tracejado que coloca aqui é uma forma de calcular também as distâncias de um local a outro.
essas linhas daqui já era do conhecimento deles em relação à linha do Equador e os trópicos de Capricórnio e Trópico de Câncer, como é conhecido hoje. Enfim, o mapa, então, foi produzido pelo cartógrafo português Bartolomeu Lasso. Trata-se de uma carta atlântica, datada de 1586. Carta atlântica porque o foco é aqui, a presença do Oceano Atlântico. Nele é possível observar que a linha do Tratado de Tordesilhas está ausente. A linha que cortaria o Brasil ao meio, em que se separaria a parte pertencente a Portugal, que seria o litoral nordestino, principalmente, chegando até a região de Santos, São Vicente e São Paulo, não consta aqui. Mas os escudos das coroas espanhola e portuguesa permanecem nos respectivos limites territoriais definidos pelo tratado. Então, as bandeiras, as insígnias espanholas estão aqui posicionadas para poder fazer esse tipo de separação. Note também que outras colônias estão indicadas pelos brasões, que no lugar do Brasil ou América, o cartógrafo optou por escrever sobre a América do Sul a expressão quarta pars mundi, quarta pars mundi, que significa quarta parte do mundo. Por que quarta parte do mundo? Quem acertar ganha 0,001 décimo. Diga aí, alguém descubra aí. Por que quarta parte do mundo? Giovana. Porque o quê? Por Não quê? sei. Por quê? Aqui se escreveu como quarta parte do mundo. Porque significa uma parte de um quarto do mundo? É o que eu ainda não voltei porque começou a chover. Aí repare, era pra ter saído. Escuta minha história. Aí a gente saiu. Aí todo mundo de Neópolis, se minha tia encontra, ela vai falar. Aí falou com uma, falou com outra, falou com a terceira. Aí começou a chover, ela entrou na casa da mulher. Eu tô esperando ela sair daí lá. Ainda bem que a gente não começou a falar mal de João Pedro, né? Eu pensando que ele já tinha saído. É muito bonito, né? A gente ia começar a falar mal de você, João Pedro. Ainda bem que não começamos. Você ia sair, né? Não ia escutar a gente falando mal. A gente ia falar daqui a pouco, né, professor? Mas meu primo tava aqui. Mas Ele me contava. eu ia pagar um iFood para ele, mandar uma pizza aí para ele não falar nada. Não, brincadeira. Neópolis não tem iFood. Não, aí Mas não tem. um motoqueiro fantasma entregue. Pois é, eu ia contratar um motoboy só para levar ele. Ia gastar uns 500 conto só para. Mas, enfim, por que quarta parte do mundo? Quais eram os continentes antes da América, antes de se descobrir a América, que eles tinham conhecimento? Europa. Europa. Qual é o outro? E aí, gente, me ajuda também, né? Não sou eu não. África? África. E qual é o terceiro? Que não está aqui no mapa? Flórida? Que não está no mapa. Ah, que não está no mapa. Europa, África. Qual é o continente que vem logo mais para cá? Para a direita da Europa? Droga. Do povo dos olhos Ásia. puxados. Ásia. Pronto, exatamente. Isso Caraca, aí. professor. Eu acertei, não sei nem como. E ninguém me ajudou, né, pessoal? Engraçado. João Pedro ia ajudar. Tá vendo? Era para Eu a gente quero ter meu um décimo. Ou 0,01 décimo. mal de João Pedro logo. Tá vendo aí? Eu quero meu 0,01 décimo. Vou colocar, não se preocupe não. Quando você chegar no terceiro ano, eu vou lembrar disso, eu vou deixar anotadinho. Beleza. Garantido, ó. 0,01 na primeira prova que você fizer no terceiro ano. Beleza. Enfim, se chama quarta parte do mundo, toda a América, porque eles já tinham o conhecimento de três continentes.
Esse era Então, o quarto? foi o quarto continente descoberto. O Então o primeiro, nome dele seria quarto parte do mundo. quarta parte do mundo, é o continente americano. Por quê? Você já tem aí Europa, Ah, África, Ásia Ásia. e depois o Novo Mundo, como ficou conhecido como continente americano. Depois de um tempo, eles ainda descobrem um novíssimo mundo que é a Oceania. Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e tal, pro lado de lá, né? Mas enfim. Então, quarta parte do mundo é justamente por conta dessa ideia de que é o quarto continente a ser povoado, a ser descoberto. Então, essa Carta Atlântica é do ano 1586 e se chama Carta Atlântica porque o foco vai ser justamente o Oceano Atlântico e a relação que das distâncias do contato entre os europeus, o litoral europeu e o oeste europeu e a África, né, com as Américas. Ui. Indígenas e mamelucos na conquista do interior. Essa aula vai até que horas? 10h20, né? 10h20. Então, uma mudança importante que resultou da União Ibérica foi o fato de o Tratado de Tordesilhas deixar de vigorar, uma vez que Portugal estava sob domínio da monarquia espanhola. Sem os limites territoriais impostos por aquele tratado que havia sido assinado em 1924, intensificou-se a conquista de terras pelo interior do Brasil. Os textos a seguir. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Os textos a seguir tratam do tema. Deixa eu só fazer uma coisa antes. João Pedro ainda está aí ou já saiu? Tô aqui, teacher. Você tem um livro, João Pedro? Yes. Tem? Pronto. Deixa eu passar logo as atividades antes que você saia. Deixa eu colocar aqui as atividades para vocês fazerem. Atividades União Ibérica. São as páginas. Toda página que tiver uma atividade. Na página 173 tem uma pergunta. Na página 176 tem outra. Tá? 173, 176, 179, 181, 182 e 183. Para vocês se divertirem durante o final de semana. É uma Então quer diversão. dizer que é para ler que não entendi. Hã? Não é que você mandou umas páginas aqui. Atividade. Pra se Fazer divertir Fazer no final de todas. semana. atividade sobre a União Ibérica, para vocês fazerem dever de casa. Dever de casa, apartamento, ponte, viaduto, floresta, não sei onde é que vocês moram, em cima da árvore, embaixo da terra, dentro do rio. Não importa. O importante é que vocês façam o dever. Aí são essas páginas. Cada página dessa tem pelo menos uma, duas questões para vocês fazerem. Só, né? Só isso. Aí você bota 1 bilhão de Só páginas. isso. São 6 páginas somente. 1 bilhão de páginas seria se passar da página 1 até a página. Eu acho muito difícil. Professor, sua câmera tá pixelada. Não sei se é minha internet ou se é a sua. Deve ser a minha. É porque tava chovendo, a gente não sabe se nossa internet tá ruim ou não, né, professor? Ah, eu sei. A minha internet sempre é ruim. Minha internet é uma porcaria. Aí não tem jeito mesmo.
E eu tô Tu falando vê assim, assim, como se a minha minha fosse internet boa. é uma internet de carroça aqui, que a O bicha professor acha que a é. internet dos professores do colégio público é melhor que a minha. A internet do colégio público, que dizem, né, que vai R$ 70 todo mês a internet, de graça para eles. Não, de graça não vai ser, né? Na verdade, Não, vai ser mesmo. O prefeito já botou, o prefeito que vai botar. Vai ser não, para eles. é isso. Não é de graça. Sim, isso. Foi trabalho O- deles. a Secretaria de Educação vai pagar até R$ 70 pela internet dos professores. Vai Então, dar notebook e tudo. Ave Maria. se a internet custa R$ 100, R$ 70 é o Estado quem vai estar pagando. Então, os outros 30 vai ser o professor que vai pagar. Se for menos de R$ 70, aí sai de graça. Só que aí tem que ver em relação à E qualidade. ainda fica com R$ 10 de troco. Não, o dinheiro não fica com o professor, não. Não dá. Senão, assinar, não, vou assinar um plano de R$ 10, internet de 1 mega. Aí, nem um mega de reais, é professor. É, o pior que Sei é, lá o 10 é preço. um mega Tem mesmo, 4 para GB. pensar assim. Aí, Se não, o claro, plano da tipo, Vivo aqui. aí manda lá o comprovante, né, do valor, a velocidade, coisa e tal, para o Estado, aí o Estado vai ressarcir o professor com aquele valor, até o Ainda limite de vai dar R$ 70. notebook. O professor tá vendo as configurações do notebook. Não é ruim, não, viu? Acho que cada notebook vai sair uns 3 mil aí, viu? Que bom, estou precisando. Eu não sou professor do Estado, então eu não vou ter direito, infelizmente. Enfim, vamos voltar aqui à aula. Ô, professor, falta 8 minutos para acabar, né, não? Não, falta 18. A aula vai até 10h20. Texto 1, da página 180. Tem o seguinte. No início da colonização da América Portuguesa, ocorreu uma quantidade considerável de uniões entre portugueses e índias, que resultaram em filhos mestiços ou mamelucos. Isso daí, vocês se lembram que eu já falei algumas vezes a respeito dessas relações entre portugueses e indígenas, até mesmo porque, logo no início do processo de colonização no Brasil, a gente vai ter um contingente muito grande de homens vindo para cá, sem serem especializados em trabalhos manuais, nem nada, na sua maioria. Então, muitos portugueses, muitos homens vão vir para cá, pouquíssimas mulheres portuguesas. Então, os homens eles vão começar a se relacionar com as indígenas, até mesmo porque eles estavam acostumados a ver um monte de gente branca, feia, estranha, lá em Portugal, na Espanha e tal, e de repente começam a ver as mulheres indígenas que são completamente diferentes daquilo que eles estavam acostumados, e se encantam. As indígenas, de certa forma, também vão olhar o diferente como algo bonito, né? Português é tudo feio, não sei por que eles enxergaram beleza dessas bagaças. Mas, enfim, e aí a gente sabe que o processo de formação de nossa sociedade acaba se dando, infelizmente, muitos filhos, muitas crianças que são geradas dessas relações são crianças geradas de relações sexuais forçadas, do estupro de nossas mulheres indígenas e de mulheres africanas também, negras africanas escravizadas, por parte dos portugueses. Então, muitas crianças mestiças ou mamelucas, elas nascem dessas relações entre portugueses e indígenas. A atenção dada aos mamelucos durante o período filipino, durante a União Ibérica, decorre do papel desempenhado por eles na colonização portuguesa da América. Devido à sua bagagem cultural híbrida, criado por suas mães índias no seio da cultura nativa, quer nos núcleos de colonização, os mamelucos herdaram dos nativos o
savoir-faire necessário às lides do chamado sertão. Savoir-faire é uma expressão francesa que significa habilidade para executar algo. Então, eles eram capazes de enfrentar os perigos naturais, humanos apresentados pelas matas inexploradas do interior da América Portuguesa, levando as fronteiras da conquista americana de Portugal além do limite de Tordesilhas, interiorizando a colonização. Então, deixa eu explicar tudo isso. O que é que isso significa? A partir dessas relações entre portugueses e indígenas, nasceram os mestiços ou mamelucos. Esses mamelucos, então, eram híbridos, eram crianças, depois adolescentes, depois adultos, que tinham no seu sangue o sangue português, o sangue europeu, mas eles ainda eram criados dentro de uma cultura indígena. A cultura indígena que é uma cultura voltada para comunidades, voltada para as ideias coletivas, ideia de coletividade. Só que, claro, indígena tem ideia de coletividade, tem ideia de comunidade. Só que enquanto filhos de colonizadores, eles também mantinham contato com os colonizadores, tinha aquele espírito de exploração. Vamos ver se ela vai descarregar. Tinham também o espírito de exploração. Então, eles eram utilizados, eles eram vistos pelos portugueses como uma oportunidade também de interiorização, de irem adentrando as matas, né? De irem... Diga, João Pedro. Sem querer lhe expulsar, mas, tipo, que horas a sua aula acaba? Só por dúvida, não é querendo que acabe logo. Não, querer que acabe logo eu quero, mas eu tô dando a aula em geral, ok? Uhum. A sua aula. 10h20, depois vocês têm aula de Cleide ainda. 10h20, né? Beleza, vou marcar. Aí de 10h20 até 11h10 é aula de Cleide, de redação, e depois vocês são livres. Certo, o tio não era querendo expulsar, não leve a mal igual o tio de inglês faz. Não, eu já levei a mal, eu tô sentido aqui. Quando acabar essa aula, eu vou deitar na minha cama e começar a chorar em posição fetal. Bom, pelo menos você tá na cama, né? Você pode deitar. É porque o chão tá frio, tá fazendo frio, deitar no chão não dá para não ficar gripado. Aí eu vou deitar na cama, começar a chorar em posição fetal, vou me cobrir, para aproveitar, né? Quentinho também, né? Mas eu fico muito triste com o que você está fazendo comigo. Certo. Mas, enfim. Então, esses filhos híbridos, esses mamelucos, né? Eles vão ter, claro, uma parte da cultura indígena, de comunidade, o convívio deles com os indígenas. Eu vou ver a série, isso sim. Tio, não leva mal, ela falou que vai ver depois, não agora, entendeu? Você tem que saber interpretar, né, entendeu? É doido de assistir série agora na melhor aula da quarentena. Imagina, no meio da minha aula, sai pra... Só que não, né, miserável? Aí depois a gente tira a ponto dos alunos, ele não sabe por que é. Ah, professor, na minha prova veio aqui menos 10 pontos. Não, nada, pô, gente. 10 pontos é groscar. Acontece, tá? Sou miserável mesmo. Nem venha. Caraca, tio malvado. Não, sou mesmo. Sou. E você que me afronte aí, para ver se não... Falando porrada. Enfim, esse conhecimento das comunidades indígenas em relação... Você é tão linda. Ai, mentirosa, falsa. Essa falsa. Por conta desse conhecimento que esses mamelucos tinham dentro da comunidade, conhecimento que era passado para eles pelos outros indígenas, fazia com que eles conhecessem o funcionamento da própria mata, né, o funcionamento da floresta, e conhecessem os locais. Então,
esse misto de contato deles com suas próprias comunidades indígenas e também com seus parentes portugueses fazia com que eles fossem utilizados nesse processo de exploração, de interiorização. Voltou a chover. Esse processo de interiorização dentro da América Portuguesa. Então, eles sabiam como lidar com os sertões, né? Até então não conhecido como sertão, mas eles sabiam como lidar com o interior das florestas e esse conhecimento foi utilizado para que a América Portuguesa se expandisse, ultrapassando os limites do Tratado de Tordesilhas, né? Como intérpretes do colonizador e conhecedores das matas, intérprete do colonizador, porque eles sabiam falar a língua materna deles, a língua indígena, mas também aprendiam a língua do colonizador, a língua portuguesa. Então, eles tinham essa facilidade do diálogo. Eles eram, então, intérpretes, colonizadores e conhecedores das matas. Os mamelucos eram elementos de grande importância para a penetração e defesa do território. Eu vou desativar o som de João Guilherme aqui rapidinho, só que tá um barulhinho aí. Eles eram importantes, então, para a penetração para o interior e também a defesa do território, né? Frei Vicente de Salvador, espectador privilegiado desse período, nos fornece diversos exemplos a respeito da participação dos índios e mamelucos na defesa e expansão territorial desse período. A gente vê uma coisa que é interessante durante essa época, vira e mexe, a gente ouve falar disso, Frei não sei quem, padre não sei que lá, padre Antônio Vieira, Frei Vicente do Salvador, Bispo Sardinha. Tá? Então, você vê que a presença da Igreja Católica sempre foi muito forte nesse processo da construção da sociedade brasileira e diálogo com a população indígena. Muitas vezes são os padres, a Igreja Católica, através do processo de catequização, através das missões jesuíticas, faz com que eles também não tinham muita coisa mais para fazer e aproveitavam essa exploração para poder escrever também sobre ela. Esses representantes da igreja, eles tinham conhecimento também de leitura e escrita, ao contrário de boa parte dos portugueses, que eram também analfabetos, né? Mas a Igreja Católica permitia que os seus padres, permitia que os seus representantes, eles tivessem acesso a estudo. Eles aprendiam a ler e escrever muito bem, por sinal. Então, muitas vezes são eles que vão fazer a descrição escrita, vão escrever diversos livros da época, tratando sobre diversos temas dentro dessa exploração. Aí não é à toa que a gente fala que o Frei Vicente, espectador privilegiado desse período, nos fornece, através de seus textos, diversos exemplos a respeito da participação dos índios e mamelucos na defesa e na expansão territorial do período. Ao falar da conquista de Sergipe, ele diz que a montada contava com 150 homens brancos e mamelucos, 150 portugueses e mamelucos, e em torno de 1.000 índios, 1.150 pessoas, sendo 1.000 índios. Esses índios que o contato que tinham, a tradução da língua se via através dos mamelucos, né, que faziam esse contato entre os portugueses, que seriam as lideranças, os mamelucos, que estariam ali como intermediários desse contato, e os indígenas que iam seguindo eles. Na conquista do Maranhão, expulsão dos franceses que ali estavam, lembrando que foram os franceses que fundaram a cidade de São Luís, foram mais de 200 índios de peleja. Peleja que é combate, né? A ideia de combate. E por último,
para a gente finalizar esse capítulo, temos o seguinte: o texto 2, esses 5 minutinhos finais de aula. Diga, João Pedro. E libera a gente 2 minutos antes, por favor. 2 minutos antes? Não. Uhum. A toponímia brasileira, toponímia é um nome próprio de lugar. A toponímia brasileira é em boa parte indígena, em diversas regiões, e foram mesmo os índios os principais responsáveis pelo alargamento das fronteiras territoriais da América Portuguesa. Você fala assim, não é? Professor, libere 5 minutos, ou 2 minutos antes. Pedro Leonardo chegou a falar, eu não quero mais saber não. Chegou e saiu mesmo. Tá vendo? Miserável. Assim. Enfim. Deixa eu colocar só essa imagem que tem aqui no quadro. Caboclo de Jean-Baptiste Debré. Jean-Baptiste Debré fez essa imagem do Caboclo. Leonardo também saiu da aula já. Gente, que horror, todo mundo vazando. Tem que colocar no sol para carregar, inclusive. Então, diversas regiões foram os índios os principais responsáveis pelo alargamento, por essa expansão portuguesa. João Pedro também saiu. Pronto. Foram, senão, diretamente nas... Bia da Frente acordou agora, aí tá dando bom dia, tá vendo, gente? Tava dormindo, aí acordou no meio da aula, largou o bom dia aí, opa, tô assistindo a aula, tô aqui presente. Bom dia, seja bem-vinda, Bia. Acordou agora, limpa as remelas do zóio. Tá Ô, bom. professor, posso rir? Deixa eu fechar essa aula aqui. Então, foram, se não diretamente, nas tropas de frecheiros que seguiam os bandeirantes, com certeza na figura dos mamelucos. A gente vai estudar depois a respeito da presença dos bandeirantes no Brasil, que vai acontecer principalmente na região de São Paulo. Eles vão ser figuras que vão ajudar na interiorização do país, né? Filhos de Índia, com português, ou mazombo, eram eles homens de lealdade oscilante, que ora viviam entre os índios, nus, pintados e guerreiros, ora se bandeavam para o colonialismo, transmutados em bandeirantes a cativar nativos. A função dos bandeirantes, muitos desses bandeirantes eram justamente os mamelucos, que eles faziam essa dupla função. A presença deles dentro das comunidades indígenas, em alguns momentos, até para tomar conhecimento sobre o que acontecia ali. Em outros momentos, eles se bandeavam para o lado dos colonizadores, enquanto bandeirantes, para poder chegar, explorar os próprios indígenas e, muitas vezes, entrar em confronto pelo lado português contra os indígenas que impediam essa livre passagem deles, olha no pastel, essa livre passagem deles para o interior do país, né? Então, esses mamelucos muitas vezes acabavam tendo essa dupla função, né? Eram duas caras, redondo e safado. É vastíssima a lista de lideranças indígenas que conduziram seus grupos e alianças com os colonizadores, escoltando-os nos sertões, com flecheiros, combatendo nações rebeldes, os índios bravios que não aceitavam o processo de catequização. Voltei. Espero que não tenha sentido saudade. Eu estou terminando aqui já. Guerreando contra os rivais europeus da colonização lusitana. É certo que essa adesão aos portugueses não raro obedecia à lógica nativa e por meio dela se buscava reforçar a luta contra inimigos indígenas tradicionais, os quais
muitas vezes, por idêntica razão, se aliavam aos inimigos dos portugueses. Então, a gente vai ter, muitas vezes, esses próprios mamelucos, por raiva dessa origem portuguesa que eles pegam em alguns momentos, eles vão se juntar com tropas de outros países, de franceses, de holandeses, de espanhóis, de ingleses, para baterem de frente com os portugueses, que eram aqueles que queriam, de fato, explorar e dominar o seu território. Claro, mal sabiam que os próprios outros povos europeus, franceses, espanhóis, holandeses, ingleses e por aí vai, também queriam dominar o território. Então, entravam em conflito com os portugueses, não porque eram bonzinhos e queriam defender o lado dos indígenas. Não. Estariam também explorando os indígenas para pegar parte desse território para eles também. Eu finalizo essa aula por aqui. Daqui a pouco o Cleide entra, vai fazer companhia para mim, vai querer me expulsar também. Tchau, gente. Até terça-feira.